Olá, minha querida irmã, meu querido irmão. Antes de orarmos juntos, eu quero te convidar a fazer uma pausa. Respire fundo. Deixe o coração se aquietar, porque agora é o momento de ouvir a voz de Deus. Talvez você tenha vivido dias difíceis. Talvez esteja se sentindo cansado, sem forças, ou até mesmo derrotado. Como se tivesse perdido a coragem, o brilho, a fé, como se algo dentro de você tivesse se apagado. Mas hoje eu venho aqui te lembrar, com todo o amor e verdade do céu, essa não é sua identidade. Isso não é o seu destino. Você não foi criado para viver com medo. Você não foi projetado por Deus para andar por este mundo cabisbaixo, enfraquecido, como quem perdeu a batalha antes mesmo de lutar. Você é filho do Deus Altíssimo. Há um poder dentro de você que não vem deste mundo. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus disse algo tremendo. Eu lhes dei autoridade para pesarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Você percebe? Ele não disse um dia vou te dar, ou quem sabe, talvez. Ele afirmou com autoridade divina, eu já te dei. Ou seja, essa força já é sua. Agora, hoje, não importa o que você sente, a verdade é que você não está desamparado. Você foi capacitado, revestido, autorizado pelo próprio Jesus a vencer todo o mal. Você não precisa mendigar por vitória. Você luta a partir da vitória e não por ela, porque Jesus já venceu o pecado, a morte, o inferno, e entregou essa conquista a você. Então hoje, se levante, ainda que seja por dentro, ainda que seja com lágrimas nos olhos, ainda que o coração esteja apertado. Você não é um derrotado. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se essa verdade já está tocando seu coração, escreva aí nos comentários, eu tenho autoridade em Cristo. Vamos declarar juntos o que o inimigo quer que a gente esqueça. Meu irmão, minha irmã, talvez o medo tenha sussurrado no seu ouvido que você não é forte o suficiente, que você está quebrado demais, ou pequeno demais, para enfrentar essa guerra que está diante de você. Mas ouça com atenção, isso é uma mentira. E hoje, pela palavra, nós vamos quebrar essa mentira. Você foi feito à imagem de Deus. Você carrega dentro de si a presença do Espírito Santo. A vitória que você tanto busca já foi conquistada, e ela está em você. Lembra o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Ele nos dá a vitória. Não é emprestada, não é condicionada, não depende do nosso esforço. É um presente, um legado, uma herança. Você já está em posição de vitória porque está em Cristo. Então, pare de lutar como se estivesse derrotado. Você não precisa vencer para merecer algo. Jesus já venceu e entregou isso a você. Sua batalha agora é para permanecer firme na fé, e não para provar seu valor. A vergonha não tem mais voz sobre a sua vida. A culpa não tem mais morada no seu coração. E o medo? O medo perdeu o poder, porque onde o amor de Deus reina, o medo não pode habitar. Mesmo quando o inimigo te cerca, você pode ficar de pé. Não porque é fácil, não porque você é invencível sozinho, mas porque o Espírito de Deus vive dentro de você. E onde Ele está, a liberdade, a força, a direção. Então, não se esqueça, você carrega uma promessa. Você caminha com o Rei dos Reis. E por isso, você nunca está só. Se essa palavra falou com você, declare nos comentários, eu caminho em vitória. E se você crê que já recebeu força através dessa mensagem, comente aqui embaixo. Amém, eu tomo posse.
Agora que você sabe que a vitória já foi te dada, é hora de lembrar como lutar com as armas certas. Muitos de nós enfrentamos o inimigo com palavras negativas, com desânimo, com pensamentos de derrota. Mas a Bíblia não nos chama para lutar assim. Ela nos chama para guerrear com a verdade. E essa verdade está na palavra de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, está escrito: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra é a sua espada. Não é um livro qualquer. É a voz viva de Deus. Quando o medo bater a porta, você pode abrir a Bíblia e lembrar: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmos 27, versículo 1. Quando a dúvida tentar te paralisar, declare com ousadia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Meu querido, minha querida, a palavra de Deus não é enfeite distante. É arma de guerra. É escudo contra as mentiras do inimigo. Por isso, não deixe ela fechada. Abra, leia, declare, medite. Mesmo que você não entenda tudo, continue. Porque cada versículo que entra no seu coração é como uma semente que, no tempo certo, vai florescer em fé, coragem e sabedoria. Quando você se sentir fraco, lembre-se: não é sua força que te sustenta. É a verdade de Deus em você. E essa verdade diz que você é escolhido, que você é redimido, que você está assentado nos lugares celestiais com Cristo. Essa é sua identidade. Não o medo, não o passado, mas a palavra viva que habita em você. Se essa verdade já te fortaleceu hoje, escreva nos comentários: a palavra é minha arma. E se você quer viver de verdade essa promessa, comente aqui embaixo: eu escolho a verdade de Deus sobre mim. Talvez você não perceba, mas existe uma batalha silenciosa acontecendo todos os dias, uma guerra pela sua mente e pelo seu coração. E o maior objetivo do inimigo não é te destruir de uma vez, é fazer você esquecer quem você é em Deus. Ele sussurra mentiras. Você não é forte o bastante. Você não é digno. Você nunca vai vencer isso. Mas a verdade é que Jesus já respondeu a todas essas mentiras com apenas 3 palavras: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Com essa declaração, ele selou sua identidade, selou o seu valor, selou a sua vitória. Você não é fraco. Você não é esquecido. Você não é o erro. Você é amado, escolhido, perdoado e revestido com a presença do próprio Espírito de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, está escrito: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É isso que habita em você: poder, amor e equilíbrio. Não confusão, não medo, não angústia. Por isso, quando a ansiedade apertar seu peito, não se envergonhe. Quando a dúvida bater, não se esconda. Volte ao seu lugar de origem, a presença de Deus. Você não precisa fingir estar bem. Não precisa colocar máscara. Ele conhece seu coração e ainda assim, escolheu te amar. Escolheu te chamar de filho. Escolheu te chamar para perto. Então, volte ao que é verdadeiro. Você é mais forte do que imagina, mais amado do que sente, e mais preparado do que pensa, porque quem habita em você é maior do que qualquer ataque que venha contra você. Se essa palavra trouxe clareza à sua alma, escreva nos comentários: eu sou quem Deus diz que eu sou. E se você quer romper com toda mentira hoje, declare com fé: eu escolho a verdade do céu sobre a minha vida. Agora que você começou a lembrar quem é em Cristo, é hora de voltar-se à prática mais poderosa que um filho de Deus pode ter: a oração.
Muita gente acha que orar é uma obrigação pesada, ou algo que só funciona se for feito com palavras bonitas. Mas a verdade é bem mais profunda e libertadora. Orar é onde sua fraqueza encontra a força de Deus. Quando você ora, o céu se move. Quando você ora, a escuridão recua. Quando você ora, você se alinha com o propósito do Pai. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, está escrito: orai sem cessar. Não significa passar o dia todo ajoelhado. Significa viver com o coração sempre conectado com Deus. Orar é sussurrar o nome de Jesus no meio do caos. É abrir o coração no silêncio da madrugada. É deixar as lágrimas falarem quando as palavras não vêm. Cada oração é um clamor que sobe como incenso ao céu. Como está em Salmos 141, versículo 2. Suba a minha oração como incenso diante de ti, e seja o erguer das minhas mãos como a oferta da tarde. Você entende isso? Sua oração é preciosa para Deus. Mesmo aquela simples, rápida, feita no meio da correria. Ele escuta. Ele recolhe cada palavra, cada lágrima. E quando você ora, algo acontece dentro de você. A fé é renovada. A coragem volta. A paz entra. Porque você está diante daquele que nunca perdeu uma batalha. Então, meu irmão, minha irmã, não pare de orar. Ore quando estiver alegre. Ore quando estiver cansado. Ore quando não souber o que fazer. Porque cada oração é uma ponte que liga você ao coração de Deus. Se você quer viver essa conexão profunda, comente aqui: eu escolho viver uma vida de oração. E se a presença de Deus já te alcançou nesta parte, testemunhe com fé: Senhor, eu creio que o céu me escuta. Talvez você pense: mas eu não sei orar direito. Minhas orações são simples demais. Deixa eu te contar uma coisa preciosa. Deus não está procurando orações perfeitas. Ele está procurando corações sinceros. Você não precisa de um vocabulário bonito para alcançar o céu. Você só precisa de um coração quebrantado. Ele escuta cada palavra balbuciada, cada gemido, até mesmo o silêncio do seu sofrimento. E quanto mais você ora, mais Deus molda quem você é. A oração transforma o seu olhar, fortalece sua mente e cura feridas que ninguém vê. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Preste atenção, não é você que se fortalece por esforço próprio. É Cristo que derrama força dentro de você. Na oração, você troca o cansaço pela presença. Na oração, você entrega a ansiedade e recebe direção. Na oração, você deixa o medo aos pés da cruz e recebe paz que o mundo não pode dar. É na oração que sua identidade vai sendo restaurada dia após dia. Você deixa de ser fraco para se tornar fortalecido. Você deixa de ser desprezado para se ver como escolhido. Você deixa de andar como vítima e passa a viver como filho amado do Rei. Você quer caminhar assim? Então cultive esse relacionamento com Deus como quem cultiva um jardim. Com constância, com amor, com entrega. Não apenas nas tempestades, mas também nos dias calmos. Não apenas quando dói, mas quando tudo vai bem. Porque Ele não quer só te socorrer. Ele quer caminhar com você, todos os dias. Se essa verdade está aquecendo sua alma, comente: Senhor, transforma minha vida através da oração. E se você sente que algo novo começou hoje, escreva com fé: minha identidade está em Cristo. Talvez você tenha vivido cercado por vozes que te diminuíram. Pessoas que disseram que você não ia conseguir. Circunstâncias que te fizeram acreditar que você era pequeno demais, fraco demais, quebrado demais. Mas hoje o Espírito de Deus te lembra: você não é o erro.
Você é um vaso moldado pelas mãos do oleiro. Você não está aqui por acaso. Você foi chamado, separado e preparado para carregar a glória de Deus, mesmo com suas cicatrizes, mesmo com seus medos, mesmo com o passado que tentou te prender. Você não é vítima do que viveu. Você é um testemunho do que Deus está fazendo. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 7, a palavra declara: o Senhor fará que os inimigos que se levantarem contra você sejam derrotados diante de você. Virão por um caminho, mas por 7 fugirão. Sabe o que isso significa? Que nenhuma arma forjada contra você tem autoridade. O inimigo pode tentar se levantar, mas é Deus quem te sustenta. É Ele quem luta as batalhas que você nem vê. É Ele quem coloca seus anjos ao seu redor. É Ele quem declara vitória sobre a sua vida. Então pare de se enxergar como frágil. Você é cheio do Espírito Santo. A sua oração é uma bomba espiritual contra as trevas. A sua adoração muda atmosferas. A sua fé move o coração de Deus. Quando você ora, o inferno treme. Quando você clama, o céu se inclina. Você não foi feito para andar cabisbaixo. Foi feito para caminhar com autoridade, com humildade e com ousadia santa. Se essa verdade restaurou sua visão hoje, escreva com fé: eu sou um vaso de glória nas mãos de Deus. E se você está sentindo o Espírito Santo te fortalecer agora, comente aqui: Senhor, eu tomo posse da minha vitória. Talvez, nos últimos tempos, você tenha se sentido seco por dentro, cansado, sem ânimo, sem direção, como se estivesse respirando, mas sem viver de verdade. Mas hoje, Deus está soprando vida de novo dentro de você. Ele está reacendendo aquela chama que parecia apagada. Ele está despertando dons, levantando o que caiu, reerguendo o que estava escondido. Ouça com fé: você não foi esquecido. Você não está sozinho. O Espírito Santo conhece cada canto do seu coração, cada dúvida, cada luta, cada área que você não contou para ninguém. Ele sabe, e Ele não te condena. Ele vem te renovar. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, está escrito: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse espírito habita em você. E agora mesmo, se você se abrir, Ele vai soprar fôlego novo sobre a sua alma. Ele vai queimar a apatia espiritual. Vai purificar os pensamentos confusos. Vai lavar sua mente com a paz de Cristo. Você não é fraco. Você só estava desconectado da fonte. Mas agora, você está voltando para o centro da presença. E na presença de Deus, o medo se cala. A ansiedade se curva. E a fé se levanta. Você não precisa fingir estar bem. Você só precisa dizer: Senhor, me enche de novo. Sopra a vida em mim. E Ele vai responder. Porque Ele é o Deus que renova. Ele é o Deus que ressuscita sonhos. Ele é o Deus que reacende o fogo. Se você sente esse fogo sendo reacendido dentro de você agora, declare nos comentários: sopra a vida em mim, Espírito Santo. E se sua alma está se enchendo de paz, comente: eu recebo esse renovo. Agora que o fogo foi reacendido no seu interior, existe um chamado: permanecer. A maior vitória não está apenas em se levantar, mas em permanecer de pé. Não é só sobre orar um dia, é sobre tornar a oração o ritmo da sua vida. Não é só sobre buscar a Deus na dor, mas também buscá-lo na calmaria. Porque o seu propósito não é um destino, é um caminho constante com Jesus. A Bíblia nos diz, em João capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você entendeu? Sem Ele,
nada flui. Mas com ele, até aquilo que parecia morto floresce de novo. Permanecer em Jesus é escolher todos os dias entregar a ansiedade, entregar o controle, entregar o eu posso sozinho e se lançar nos braços do Pai. É ler a palavra não por obrigação, mas por necessidade. É orar não só para pedir, mas para se relacionar. É viver com o coração atento, ouvindo a doce voz que diz: você é meu. Eu estou com você. Eu nunca te deixei. Quando você escolhe permanecer, o inimigo perde espaço. A mente se torna firme. O coração se alinha ao céu. E a vida começa a refletir a glória de Deus, mesmo em meio às lutas. Então hoje, eu te faço um convite. Não volte para onde você estava. Não deixe o fogo apagar de novo. Não se distraia com as vozes do mundo. Fique, permaneça, volte ao lugar secreto, todos os dias, e você vai ver frutos eternos nascerem de dentro para fora. Se essa palavra falou ao seu espírito, escreva nos comentários: eu escolho permanecer. E se você quer caminhar colado com Jesus de agora em diante, declare com fé: minha vida está enraizada em Cristo. Querido irmão, querida irmã, agora é hora de juntos elevarmos nosso coração em oração, selando tudo o que Deus falou e fez em nossa vida. Jesus, nosso Rei e Salvador, agradecemos por nos chamar a uma vida de oração, não como um fardo, mas como um convite divino para andar contigo, falar contigo e receber forças que o mundo jamais pode dar. Tu nos mostraste que a batalha é vencida quando dobramos nossos joelhos, quando erguemos as mãos em rendição, porque tu já venceste o mundo. Como diz o Salmo 141, versículo 2, que minha oração seja como incenso diante de ti, e que o levantar das minhas mãos seja como o sacrifício da tarde. Senhor, queremos que nossas orações subam até ti como perfumes agradáveis, feitas com amor e confiança. Nos ajuda a buscar-te não só na aflição, mas na devoção. Não só na tempestade, mas também na calmaria. Que nossa comunhão contigo seja o ritmo da nossa vida e a alegria do nosso coração. Jesus, tu nos deste autoridade, uma autoridade que pisoteia o mal e nos garante vitória. Lucas 10:19. Por isso, recusamos viver com medo. Recusamos acreditar nas mentiras que dizem que não somos suficientes. Tu és nossa confiança, nossa identidade, nossa força. Mesmo quando falta coragem, escolhemos ser ousados, porque o teu Espírito vive em nós. Quando o medo bater, que respondemos com fé. Quando o inimigo atacar, que nos lembremos da tua promessa de nos levantar contra ele. Que a oração seja nossa arma, nossa fortaleza e nossa conexão direta contigo, Senhor. Em nome de Jesus, declaremos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Somos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos ama. Romanos capítulo 8, versículo 37. Espírito Santo, vem e enche cada vazio, cada lugar seco da nossa alma. Renova nossa mente e fortalece nosso coração com poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Que o fogo santo arda em nós, uma paixão que não se apaga, uma ousadia que só vem do conhecimento íntimo contigo. Senhor, perdoa nossas dúvidas e medos. Obrigado pela tua paciência e amor que nunca falha. Fixamos os olhos em ti, Jesus, o que nunca muda, o que venceu a morte, o que caminha conosco em cada passo. Tu és nossa vitória, nossa cura, nossa alegria, nosso pão diário e água viva. Por tudo isso, escolhemos hoje permanecer firmes, raizados em ti, vivendo no secreto lugar da oração. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva aqui nos comentários um forte e verdadeiro Amém.
E se você precisa de uma oração especial, diga nos comentários. Será uma honra orar por você.